Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Gel número 119. Hoje é sexta-feira, dia 12 de fevereiro de 2021. O tema que eu trago para iniciar o nosso podcast dessa sexta-feira é o aumento da insegurança lá no Golfo da Guiné. Eu já trouxe esse tema aqui no podcast para vocês, mas temos novidades essa semana. Vocês lembram que no final de janeiro um navio mercante turco que ia da Nigéria para a África do Sul foi sequestrado por piratas nigerianos e 15 civis tripulantes turcos foram sequestrados e um tripulante do Azerbaijão foi morto, né, nesse ataque pirata. Isso aconteceu no final de janeiro. E essa semana aconteceu o sequestro de um barco pesqueiro de grande porte chinês e os tripulantes, os chineses, tripulantes desse barco foram também sequestrados por piratas, aparentemente piratas também nigerianos, e encontram-se sequestrados nesse momento. Essa situação de sequestrar chineses levou as autoridades da China a serem, digamos assim, a intervir mais na situação. Compareceram ontem, ocorreu uma reunião ontem lá em Yaoundé, em Camarões, onde tem um centro de acompanhamento de todas as ações de pirataria no Golfo da Guiné, Yaoundé, capital de Camarões, e os chineses muito preocupados com essa situação de sequestro de dos pescadores chineses. E aqui um detalhe importante: a Maersk, a grande empresa dinamarquesa de comércio marítimo, acionou as autoridades chinesas essa semana, no início dessa semana, pedindo que a China intervenha na crise do Golfo da Guiné. Vocês lembram que eu já comentei aqui, em 2020, o Golfo da Guiné foi considerado o hotspot, né, o ponto de maior tensão em termos de pirataria no mundo, com um grande aumento dos casos de sequestro de tripulantes. Né? Informes aí dos sites especializados que cada tripulante desse, o resgate por cada tripulante desse é 50 mil dólares, né, que os piratas estão pedindo para cada tripulante. E a Maersk, essa grande firma dinamarquesa, que já tinha feito um pedido para o governo da Dinamarca e a União Europeia para que as marinhas da União Europeia possam contribuir para o combate à pirataria no Golfo da Guiné, essa semana fez esse mesmo pedido para a China. Eu acho isso muito relevante, porque é bom a gente lembrar que a China, militarmente falando, ainda não chegou no Atlântico Sul, não chegou aqui no nosso espaço marítimo de maior interesse aqui do Brasil, e esse tipo de pedido associado com o sequestro desses chineses, desse barco pesqueiro chinês, pode sim levar a China a passar a fazer como tem feito já há vários anos lá na Somália, lá nas águas do Mar Arábico, onde um grupo-tarefa de navios chinês patrulha aquela região lá no chifre da África, né, lá naquela região. Vocês lembram que a primeira base chinesa na África foi aberta no Djibouti, aquele pequeno estado lá na pontinha do Mar Vermelho, ali na África. E esse pedido essa semana me chamou bastante atenção e resolvi trazer aqui para vocês como uma notícia que é mais relevante da semana. No segundo tema do nosso podcast, disputas hegemônicas, trago algumas novidades. Estados Unidos, o presidente Biden visitou o Pentágono. Vocês lembram que na semana passada ele tinha visitado lá a Secretaria de Estado americano, né, dando um sinal, uma sinalização de que vai voltar a prestigiar a diplomacia americana. E essa semana visitou o Pentágono formalmente pela primeira vez como presidente e anunciou a criação de um grupo-tarefa para estudar uma nova estratégia dos Estados Unidos contra a China. E essa semana também o primeiro telefonema de Biden, a primeira conversa telefônica de Biden com o Xi Jinping, presidente da China. E, obviamente, as fontes elas não batem, né? Os Estados Unidos fala que o Biden falou sobre Hong Kong, falou sobre Xinjiang, falou sobre Taiwan,
e falou também sobre a questão que há espaço de cooperação entre Estados Unidos e China na questão aí do combate à pandemia. E do lado chinês, os órgãos chineses deram ênfase apenas nessa questão dos pontos de contribuição, possível contribuição de parceria entre os dois países. Então é um fato importante, o primeiro telefonema entre os dois chefes de Estado dos dois países mais importantes do mundo atualmente. E essa semana também foi conduzido o primeiro grande exercício naval americano nas águas do Mar do Sul da China, com 2 grupos de batalha centrados em porta-aviões, né? Lembrando que cada porta-aviões desse aí são 5 mil militares, são 100 mil toneladas um porta-aviões desse americano, então 2 grupos de batalha de porta-aviões operaram essa semana ali no Mar do Sul da China, mantendo a tensão sempre elevada naquela região. E em relação à China, essa semana terminou a tão famosa visita dos investigadores da Organização Mundial de Saúde. Obviamente, nada de especial. Os chineses, um ano depois, não iam mostrar, não iam deixar os pesquisadores achar nada de importante. Eles visitaram aquele famoso centro de pesquisas biológicas nível 4 que tem lá em Wuhan. Havia muita expectativa com relação a essa visita, mas nada foi encontrado. Os chineses ainda conseguiram tentar empurrar a ideia de que, de repente, o vírus não nasceu na China, veio de outro país para a China, né? Então, a visita, na verdade, como eu já tinha falado aqui, não acrescentou nada na descoberta, ou, digamos, no melhor entendimento de onde veio essa pandemia. E também em relação à China, a China ontem baniu a BBC, né, grande rede de televisão britânica, de transmitir dentro de território chinês. Essa é uma notícia aí que tem vários sites hoje, nessa sexta-feira, e tem 2 motivos para isso. Primeiro, porque o Reino Unido cancelou também as transmissões da CGTN, que é uma TV estatal chinesa dentro do Reino Unido, algumas semanas atrás, e a China também não gostou nada de uma grande reportagem que a BBC inglesa fez sobre Xinjiang, né, sobre, digamos assim, as questões de estupros e as questões de direitos humanos lá contra os uigures, né, aquela minoria muçulmana que vive nessa província do oeste chinês. Então, o governo chinês cancelou as transmissões da BBC lá dentro da China, assim, mais um movimento aí, digamos assim, acirrando os ânimos entre Reino Unido e China, que já vem desde os protestos lá em Hong Kong, lembrando que Hong Kong foi território ultramarino britânico. E o último ponto desse disputas hegemônicas, Rússia, a expectativa em relação a esse domingo, novos protestos foram, digamos assim, estão saindo várias mídias sociais russas, né, convocando os russos para irem às ruas novamente nesse domingo agora, dia 14, para protestar contra a prisão do Alexei Navalny. Vocês lembram, já comentei sobre Navalny aqui. Ele hoje está preso e é o grande opositor do regime do Putin. Então vamos aguardar para ver se temos alguma novidade aí, se realmente esses protestos conseguem ser de grande porte. Lembrando que o governo russo já proibiu esses protestos, de acordo com várias mídias, cerca de 12 mil pessoas já foram presas em função desses protestos nas últimas semanas na Rússia. Então vamos aguardar se tem alguma novidade em relação a esse protesto no próximo domingo. Terceira parte do podcast, o balanço da pandemia, boas notícias, Estados Unidos e o resto do mundo, de uma maneira geral, na média, com as taxas de novos casos, novas mortes, novas internações caindo nos últimos 7 dias, então isso realmente é uma boa notícia. Os Estados Unidos também informou que pretende vacinar 75% da sua população até novembro, isso é um dado que saiu ontem, isso também é uma boa notícia. Portugal continua sendo o país em pior situação em termos de mortes por habitantes, na média móvel dos últimos 7 dias, mas reduziu, melhorou a situação em Portugal, mas ainda continua bastante difícil, né? A média de mortos nos últimos 7 dias caiu para baixo de 200, mas vocês lembram que eu tinha falado que já tinham chegado quase 300 na outra semana, né? Essa semana baixou de 200,
mas mesmo assim ainda é um número muito alto para Portugal, um país de 10 milhões de habitantes. Mas, de qualquer maneira, a notícia de ter diminuído já é uma notícia importante. Número de vacinados chegando a 160 milhões de pessoas vacinadas no mundo e subiu. Semana passada eu tinha informado que 66 países já tinham iniciado a vacinação. Hoje, 76 países. Então, isso também é uma boa notícia em relação à pandemia. Na parte do estamos de olho, seguimos de olho no Irã. Há uma grande expectativa para saber exatamente como o governo Biden vai se posicionar em relação àquele plano. Vocês lembram que em 2015, no governo Obama, o plano contra o programa nuclear, em relação ao programa nuclear iraniano, o Trump saiu desse acordo em 2018 e há uma expectativa para saber exatamente o que o Biden vai fazer a respeito. E a novidade disso tudo é que ontem um jornal israelense deu detalhes sobre o assassinato do cientista-chefe do programa nuclear iraniano em novembro, lá em Teherã. E na reportagem, a gente obviamente não tem como provar, mas na reportagem fala que foram empregados 20 agentes do Mossad. Foi uma arma automática controlada à distância. Essa arma tinha um explosivo que, após realizar os tiros sobre o cientista, essa arma explodiu para não deixar pistas, né? O peso dessa arma é cerca de 1 tonelada por causa dos explosivos. Então, uma reportagem bastante detalhada, saiu ontem num jornal israelense e hoje está sendo reproduzida em vários jornais no mundo. A história do Mario Draghi, né? Aquele economista italiano, tudo pronto para ele se tornar o primeiro-ministro. Ontem foi um voto importante do principal partido da Itália, os 5 Estrelas, se posicionando favorável ao apoio para Mario Draghi se tornar primeiro-ministro, ou seja, a Itália tentando, saindo um pouco do populismo e focando no pragmatismo, colocando aí um economista já de reputação aí bastante elevada dentro do país. Eleições no Equador ainda indefinidas. Já sabemos que ocorrerá segundo turno no Equador. O segundo turno no Equador será no dia 11 de abril, mas ainda não sabemos quem será o opositor ao candidato do Rafael Correa, que foi presidente do Equador, o Andrés Araújo. Né? O Andrés Araújo foi o primeiro colocado no primeiro turno, mas não se sabe se o Guilherme Lasso, que é mais à direita, mais liberal, ou o Iaque Pérez vão para o segundo turno. Então há uma dúvida de quem disputará com o André Araújo as eleições no Equador, segundo turno marcado para 11 de abril. 11 de abril, uma data que vai ser bastante importante aqui na América do Sul, porque além do segundo turno das eleições do Equador, teremos eleições gerais no Peru e eleições dos delegados da Assembleia Constituinte no Chile. Então, os delegados que vão fazer a nova Constituição chilena, eles vão ser escolhidos também por votação no dia 11 de abril no Chile. Então, 11 de abril é uma data importante aqui na região. Seguimos acompanhando o julgamento do impeachment do ex-presidente Trump lá no Senado americano, que deve ser concluído na semana que vem. Como eu falei, eu não acredito que o Trump sofra impeachment por causa do número de senadores republicanos, mas, de qualquer maneira, por se tratar de um país da maior economia do mundo, maior potência militar, é, sem sombra de dúvidas, um tema importante. E também expectativa para a semana que vem a chegada da sonda americana em Marte, né, completando aí os 3 programas espaciais que saíram da Terra no ano passado, junho, julho do ano passado. A primeira a chegar foi a sonda dos Emirados Árabes Unidos essa semana. Essa semana, 2 sondas dos Emirados Árabes Unidos e da China. Primeira nave espacial de um país árabe a chegar a Marte, e também a primeira sonda chinesa a chegar a Marte. Né? 6 programas espaciais agora já chegaram ao planeta vermelho: Estados Unidos, Rússia, Agência Espacial Europeia, Índia e agora Emirados Árabes Unidos e China. Eu destaco muito essa chegada da sonda dos Emirados Árabes Unidos, um país riquíssimo em petróleo que entendeu bem os riscos de ficar restrito, né, à dependência da riqueza do petróleo, e tem desenvolvido aí, tem investido muito na área de ciência e tecnologia. Lembrando a vocês, já comentei aqui, Emirados Árabes Unidos, o único país árabe a possuir uma usina nuclear.
e um programa espacial, né, e conseguindo chegar a Marte, é sem sombra de dúvidas um grande feito para os Emirados Árabes Unidos, um país cada vez mais relevante no mundo árabe. E fechando o nosso Conexão de hoje, boas notícias. Ontem, quinta-feira, o primeiro contato telefônico do novo secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, com o chanceler brasileiro, Ernesto Araújo. Achei muito importante esse telefonema, esse contato. Os dois publicaram nas suas redes sociais sobre esse evento. Muito pragmatismo por parte do Antony Blinken, que é um cara bastante experiente, sabe da importância do Brasil para os Estados Unidos, e o governo Biden está fazendo aquilo que eu tinha comentado que achava que ia fazer, ou seja, os governos têm posições diferentes em alguns aspectos, mas o governo Biden, sabendo que não pode perder o Brasil como grande aliado, né? O Brasil tem história aí nas relações com os Estados Unidos, e achei esse contato telefônico ontem aí um movimento aí nesse tabuleiro de xadrez muito importante. Com isso, fecho o nosso Conexão GEO número 119, desejando a todos um bom final de semana, um bom feriado e até a próxima sexta-feira. Obrigado.